E aí, galera do YouTube, tranquilo? Estamos aqui mais uma vez comigo, o professor Caio Tavares, e hoje eu estou trazendo uma grande novidade para vocês, galera, tudo aí para sua aprovação. Fiz uma parceria com um grande amigo meu, o professor Thiago, tá lá do canal Geo Prepara, e ele vai colocar super aulas de geografia aí para sua aprovação também. Tá ok, Thiagão? Mete bronca, vamos lá! Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Thiago, mais uma vez, vamos lá, mais uma aulinha importante, temos concurso chegando, então vamos com tudo, porque ó, a aulinha de hoje, vários pedidos, vários amigos, sabe? Vocês não são mais meus alunos, né? Vocês já são meus amigos, vieram, conversaram e pediram, e ó, a gente está muito preocupado, principalmente aí com os concursos se aproximando, com o conteúdo de hidrografia brasileira. Como é um conteúdo bastante extenso, o que nós vamos fazer hoje? Vamos tentar dividir em algumas partes. A princípio, faremos 2 vídeos. Parte 1, vamos dar prioridade aos conceitos gerais, falar das principais bacias brasileiras, entre elas. No vídeo de hoje, a gente fala sobre Bacia Amazônica, Tocantins-Araguaia, Bacia do São Francisco. Vamos dar prioridade a essas 3 grandes bacias. No próximo vídeo, a gente já conversa um pouquinho sobre a bacia Platina, sobre as bacias secundárias no Brasil, valeu? Até para poder desenvolver melhor seu raciocínio, para que você possa desenvolver bem essa aula de hidrografia, que não é tão fácil assim, né? Os alunos, normalmente, quando assistem essa aula, sentem um pouquinho de dificuldade, beleza? Então vamos começar mais uma aulinha do Já Prepara? Se prepara, pega aí sua canetinha, vamos fazer o nosso resumo. E começamos a partir de agora. Solta a vinheta. Vamos lá? Começando aí mais uma atividade de hoje. Gente, não tem mistério, dá pra gente desenvolver bem, fazendo aqui um breve resumo dos aspectos gerais da hidrografia brasileira. Então, sem demoras, vamos lá, vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Iniciando a nossa atividade de hoje, claro, a proposta da aula é que a gente possa conversar um pouquinho a respeito dos recursos hídricos no território brasileiro. Faz essa avaliação comigo. Numa breve introdução da nossa aula, vejamos o seguinte. Temos o raio-x da hidrografia brasileira. Nesse raio-x, o Brasil é o país no mundo, pessoal, com a maior disponibilidade de água doce existente. Cerca de aproximadamente 13, 14% de toda a água doce disponível se encontra aqui no Brasil. Olha isso, o Brasil ele é um país extremamente agraciado por uma grande disponibilidade de água no seu território. A gente tem que lembrar também que, infelizmente, não damos o valor adequado a isso e a gente precisa estar revendo nossas políticas públicas, a própria na educação, no consumo, no desperdício que a gente vem realizando. Mas o Brasil, pessoal, tem uma disponibilidade muito grande. Claro que essa disponibilidade ela é muito concentrada na região amazônica brasileira, que é a região menos populosa, menos industrializada, menos urbanizada. Então isso também mostra que o território como um todo não vai ter uma homogeneidade na distribuição de seus recursos hídricos, tá bom? Então no território brasileiro existe uma má distribuição, na verdade é uma irregularidade na distribuição e claro, a concentração populacional do centro-sul brasileiro, concentração urbana, concentração industrial, acabam resultando num consumo muito mais intenso do recurso nessa área do território. Valeu? Vamos ficar atento a essa parte. Mas vamos lá, falar de hidrografia de maneira mais direta com você. Os principais rios no Brasil, eles vão apresentar características que eu gostaria que você não esquecesse, tá bom? Os rios no Brasil são predominantemente planálticos. O que isso significa? São rios encachoeirados, são rios com queda d'água, são rios que são importantes, principalmente na geração de energia elétrica. O Brasil tem um potencial muito interessante para gerar energia elétrica a partir da hidroeletricidade. Chama atenção, gente, que nós poderíamos produzir, comparado com o que produzimos hoje, cerca de 3 vezes mais.
nós ainda aproveitamos muito pouco o potencial hidroelétrico que esse país apresenta. É bem significativo. Nosso regime nos rios é um regime pluvial, é um regime, os rios, o volume de água dos rios dependem muito, no Brasil, da dinâmica climática. Como a maioria dos climas brasileiros são úmidos, é claro que isso impulsiona diretamente um volume interessante de rios perenes. Então, no Brasil, teremos o domínio dos rios perenes, rios que não secam, rios que apresentam vazão hídrica constantemente. Só apresentando os rios intermitentes lá na bacia do São Francisco, que nós veremos ainda hoje. Esses rios perenes, como já citei, são encontrados na maior parte das bacias brasileiras, tendo apenas os rios intermitentes ou temporários presentes na bacia do São Francisco. Lembre-se que o São Francisco ele é um rio perene, ele atravessa o sertão brasileiro de maneira perene, tá? Mas naquela região da bacia hidrográfica do São Francisco, você encontra alguns rios temporários na presença do clima semiárido. Temos um domínio de uma drenagem exorreica, temos algumas imagens aqui que vocês verão, que vão diferenciar isso para vocês. Mas essa drenagem exorreica, alguns professores chamam também de exorreica, mas é uma drenagem em que você tem o escoamento da água, a drenagem da água diretamente para o mar, para fora do continente. Tudo bem? Quando eu tenho uma drenagem exorreica e ela é dominante no território brasileiro, essa drenagem ocorre para fora do continente e não para dentro do continente. Beleza? Pega essa dica para você dar aquela anotada, para você não esquecer. Foi? Vou continuar, hein? Vamos lá. Dá uma olhadinha nessa animação, claro, nós pegamos ali na internet, para que a gente pudesse observar como é que ocorrem os principais fluxos hídricos no Brasil. Chama atenção, gente, gostaria que você olhasse aqui para a faixa do litoral, em que a maioria dos rios brasileiros drenam para fora do continente, ou seja, irão apresentar uma drenagem exorreica. Tudo bem? Então, toda vez que você observar que o rio tem essa drenagem exorreica, está drenando para fora do continente. Porém, existem alguns rios brasileiros que também apresentarão a drenagem endorreica. Muito cuidado com isso. Sabe por quê? Veja só. Dá uma olhada, por gentileza, aqui na bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Na bacia desses três rios. Vejam onde eles estão. Bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, na confluência do rio Paranaíba com o Rio Grande, e aqui é na bacia do Uruguai. Esses rios no território brasileiro, os três no território, vejam aqui, ó, no Paraguai, no Paraná e no Uruguai, eles não estão drenando diretamente para o mar. Onde eles drenam diretamente para o mar é quando chega aqui, ó, na região do Uruguai, tá vendo? Lá no estuário do Prata. No estuário do Prata, ele deságua no mar. Aqui é uma drenagem exorreica. Mas no território brasileiro, você está tendo uma drenagem endorreica dessas bacias. E essa drenagem endorreica, claro, serve aí para diferenciar da drenagem exorreica que a maior parte dos rios brasileiros apresentam. Então não esqueça, a maioria dos rios no Brasil apresentam drenagem exorreica. A drenagem endorreica não será dominante no país. Tranquilo? Vamos prosseguir. Sempre que a gente pega o conjunto dos rios, né, a gente pega toda uma área de drenagem das águas superficiais, desde a nascente até a foz, daremos o nome disso de uma bacia hidrográfica. Isso falando de maneira muito resumida para te ajudar no concurso. Então, a bacia hidrográfica ela é composta por uma série de elementos que veremos ali nas imagens, mas que é de extrema importância que você não esqueça disso. Área ou região de drenagem de um rio principal, é o rio mais caudaloso, é o rio mais importante encontrado numa bacia, e os seus afluentes, aqueles rios que drenam diretamente para o rio principal. Tudo bem? Então, sempre que falamos numa bacia de drenagem, numa bacia hidrográfica, estamos falando do escoamento das águas que vem desde a área da nascente até a foz. Beleza? Drenando as águas do rio principal, dos seus afluentes, dos lagos, lagoas, presentes em toda essa área da bacia hidrográfica. Valeu? Não esquece disso. Dá uma olhadinha no mapa, vou sair daqui da frente, vou mudar a posição. Observe, por gentileza, que nós temos no Brasil
12 grandes bacias, tá bom? Dessas 12, obviamente, nós temos as principais e temos aquelas que serão chamadas de secundárias. Chama atenção para algumas aqui, né, meus amigos? Dá uma olhada na dimensão da bacia amazônica. É a maior bacia, ela abrange quase a metade do território brasileiro, cerca de 49% do território brasileiro terá ali a abrangência da bacia hidrográfica amazônica. É a maior bacia do mundo, a gente vai falar sobre isso. É a bacia que tem um volume hídrico gigantesco no nosso território. Vale a pena a gente ficar atento a isso. Agora, chama atenção, dá uma olhada, por favor, em todo esse conjunto das bacias hidrográficas brasileiras. A gente comentou lá no início da nossa aula de hoje que o Brasil é um país extremamente rico nessa capacidade de realizar a drenagem das águas superficiais. O Brasil tem uma quantidade de água doce muito grande. Acho que é um ponto que a gente não pode, tem que ficar sempre frisando aqui para vocês, a gente não pode esquecer de forma alguma. Então dê uma olhada que nós temos algumas aqui. Aqui a gente vai destacar algumas para vocês, que é o caso da bacia amazônica, aqui do Tocantins, Araguaia, a bacia do São Francisco, a do Paraná, do Paraguai e a do Uruguai. As bacias secundárias são aquelas bacias que você vai ter alguns rios, né? Não vai ter um rio principal, mas teremos alguns rios principais na formação delas. Então você pega aqui a bacia do Atlântico Sul, do Atlântico Sudeste, do Atlântico Leste, são alguns dos exemplos que nós teremos dessas nossas bacias secundárias. E essas bacias nós falaremos sobre elas no nosso segundo vídeo. No vídeo de hoje, e no vídeo de hoje a gente vai estar destacando, né, gente, aqui a região da bacia amazônica, da bacia do Tocantins, Araguaia e a bacia São Franciscana. No nosso próximo vídeo, a gente comenta sobre as demais bacias do nosso território. Combinado? Beleza? Vamos continuar nosso vídeo, vamos seguir. Tá dando para anotar? Tá dando para fazer direitinho? Vamos lá, damos sequência então ao que a gente estava conversando. Quando a gente fala numa bacia hidrográfica, numa área de drenagem das águas superficiais, né, pessoal? A gente colocou um esqueminha aqui para que a gente pudesse observar exatamente isso. Onde eu tenho um rio mais caudaloso, dá uma olhada ali no nosso rio principal onde ele está passando, observe bem. E todo o seu conjunto de rios afluentes. Veja que a drenagem ela ocorre desde a área da nascente, ou seja, desde a área da montante, e o rio corre em direção a jusante. Beleza? Então, quando a gente pega uma bacia como essa, você tem um conjunto dessas águas sendo drenadas desde a nascente até a foz, isso ajuda a consolidar o conceito de bacia hidrográfica. Beleza? Dê uma olhada na próxima imagem. Nessa outra imagem, pessoal, a gente já consegue ver o seguinte. Você consegue ver que toda essa área drenada pela bacia hidrográfica, você consegue ver algumas situações que eu gostaria que você lembrasse. Primeiro, quando eu vou em direção à nascente, sigo em direção à montante desse rio. Quando eu venho em direção à foz, sigo em direção à jusante do rio. Então são termos que, se caso apareça numa prova, montante estou indo em direção à nascente, a área de nascente, e a jusante eu estou indo em direção à área da foz do rio. Dê uma olhada que aqui a gente chama atenção para onde o rio deságua, para a foz do rio. Essa foz a gente vai chamar a atenção que ela pode ser dois grandes tipos, a foz em delta e a foz em estuário. Beleza? Nesse caso representado, quando eu começo a ter a acumulação sedimentar na foz do rio, chegando a formar algumas ilhas na área da foz, você vai ter uma formação em delta. Quando eu tenho a formação em estuário, foz em estuário, que é predominante no Brasil, essa foz em estuário é quando eu tenho a chegada de um único canal diretamente desaguando no mar. Então, o estuário tem um único canal do rio, deságua diretamente ao mar, beleza? E o delta, ele pode criar algumas ramificações na foz por causa justamente desse acúmulo de sedimento que os próprios rios podem realizar na sua área de foz. Veja só na próxima imagem. Então, nessa imagem aqui, a gente já consegue ver esses dois tipos, a foz em estuário e a foz em delta. Vejamos aqui. Foz em estuário, quando você tem a chegada de um único canal diretamente na área do mar. Como eu já disse, predomina no território brasileiro esse tipo de foz. Observe mais uma vez. E a foz em delta? Dá uma olhada ali, por favor. A foz em delta ela já tem a característica de chegar com esse canal, tá vendo? Acumula sedimento na foz desse rio
E aí ela vai criando ramificações. O rio, você observe que ele vai criando vários trechos onde ele deságua no mar. Tá bom? Há quem diga que isso aqui lembra, né, de maneira muito distante, aquela letrinha grega, delta, na foz do rio. Tudo bem? Chama atenção aqui o seguinte, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, mas a foz do rio Amazonas, ela é dos casos assim no Brasil que a gente consegue chamar de foz mista. Essa foz mista, ela apresenta a característica de um único canal chegando ao mar, que é justamente o rio Amazonas, mas que na foz do rio Amazonas a gente já consegue perceber esse cenário também de delta se formando na região. Então, é possível considerar a foz do rio Amazonas como uma foz mista, considerando ali a existência de estuário e delta. Peço a você que fique atento a esse comentário. Valeu? Vamos continuar e agora a gente começa para valer para falar das nossas bacias hidrográficas. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou falar como eu falo em sala de aula, hein? Eu não vou admitir você errar qualquer questão, principalmente aí na prova de ESA chegando, na prova de colégio naval, também no Enem. Não vou brigar contigo, hein? Não vou concordar se você errar, beleza? A gente está aqui para te ajudar. Então, não vou deixar você errar uma questão sequer de bacia hidrográfica, caso isso caia na tua prova, beleza? Então, vamos comigo aqui. Preparei um pequeno resumo para ajudar vocês ali no seu plano de estudo, para ajudar durante a semana, na sua revisão semanal. Espero que você possa estar aí, ó, fazendo suas anotações, estando ali na sua dedicação semanal, para que a gente possa colher bons frutos já com os próximos concursos. Então fica ligado no seguinte. Primeira bacia hidrográfica avaliada hoje, Bacia Amazônica. Tranquilo? O que a gente separou para vocês hoje? Vejam bem. Bacia Amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo. Estamos falando, pessoal, da área em que você tem a maior bacia, o maior rio do mundo. O rio Amazonas é considerado o maior rio do planeta, né? Inclusive maior do que o rio Nilo, beleza? A bacia amazônica, ela tem uma importância muito grande no território brasileiro. Como já citado no início do vídeo, ela banha ali, ela consegue drenar águas de quase metade do território. São quase 4 milhões de quilômetros quadrados drenados pela bacia amazônica somente no território brasileiro. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Possui afluentes nos dois hemisférios. Por quê? A bacia amazônica ela é cortada pela linha do Equador. Então as áreas onde você tem os afluentes de margem esquerda, esses afluentes de margem esquerda drenam suas águas diretamente para o rio Amazonas. E os rios de margem direita estão drenando do escudo brasileiro, do escudo central brasileiro. Então, ele também drena suas águas diretamente para o rio Amazonas. Então, o rio Amazonas, pessoal, da formação da bacia hidrográfica, você tem ali rios que drenam dos dois hemisférios diretamente para o rio Amazonas. Beleza? Por isso, um rio que possui uma drenagem nos dois hemisférios. Apresenta fenômenos típicos dessa bacia. Ou seja, existem alguns fenômenos na bacia amazônica, já que é uma bacia de regime pluvionival. O que isso significa? O rio Amazonas ele tem sua nascente na Cordilheira dos Andes, lá nos Andes peruanos. Então, a nascente do rio Amazonas, ele tem também a sua origem com o derretimento da neve. Claro que além do derretimento da neve, que ajuda na nascente do rio, você tem todo um clima equatorial presente na Amazônia brasileira, com elevada precipitação, como já comentamos aí em vídeos anteriores, e essa elevada precipitação ajuda a compor todo esse volume hídrico presente na bacia amazônica. Então, é uma bacia de regime misto, regime pluvionival, beleza? E que, como eu estava dizendo, apresenta fenômenos típicos dela, como é o caso da pororoca, é o caso do fenômeno da interferência e da terra caída. O que é o fenômeno da pororoca? Pororoca, meus amigos, é quando você tem o encontro da água do mar com a água do rio. Quando você tem o período de maré de sigísia, que é quando você tem o período de maré alta do Oceano Atlântico, essa maré alta invade o leito do rio. No que ela invade o leito do rio, você tem ondas que são formadas no rio Amazonas de 1 metro, 2 metros por horas, entendeu? Então a água do mar ela acaba invadindo o leito do rio nesse período de maré alta. Esse é o fenômeno da pororoca.
Tem um vídeo muito famoso no YouTube, né, que é o vídeo do Richard, que mostra bem essa ação da pororoca na região próxima ali à foz do Rio Amazonas. Sugiro que vocês possam assistir lá, muito legal esse vídeo, viu? Outro fenômeno que eu citei aqui foi o fenômeno da interferência. Esse fenômeno é comum no período entre os meses de maio e junho, que é o período em que você aumenta a pluviosidade na bacia amazônica, e durante esse período, gente, os rios começam a transbordar. Como a bacia amazônica é uma bacia com mais de 11 mil rios afluentes do Amazonas, então muitos rios são um próximo do outro. Quando um transborda e o outro transborda, eles acabam se unindo, formando ali uma rede hidrográfica muito maior do que já é na bacia amazônica. Beleza? Então esse é o fenômeno da interferência que ocorre principalmente entre os meses de maio e junho. E o fenômeno de terras caídas? Esse é um fenômeno que é comum também na bacia do Tocantins-Araguaia, mas também ocorre na bacia amazônica, mais próxima ao Rio Madeira, que é quando você pega a vazão hídrica, né, o rio está ali com a sua vazão, e essa vazão ela ajuda no desgaste, na erosão na margem do rio. Conforme você acelera a erosão, o fenômeno acaba fazendo com que a terra caia. Então você acaba aumentando o assoreamento da margem desse rio, devido a esse processo de vazão que essas águas realizam. Beleza? Fenômeno bem comum também nessa bacia amazônica e, como eu citei, na bacia do Tocantins-Araguaia. Domínio de rios de planície. Isso é um ponto importante, né? Predominantemente o relevo na bacia amazônica ele é formado por planícies e depressões. Então os rios são muito navegáveis. Apresenta alta navegabilidade. São mais de 20 mil quilômetros de hidrovias naturais que é possível se utilizar na bacia amazônica, mas nem todas são altamente aproveitadas. Algumas hidrovias são bem aproveitadas, como a hidrovia do Rio Madeira, a própria hidrovia do Rio Amazonas. Claro que a maior importância dessas hidrovias está na locomoção das pessoas presentes na região da Amazônia brasileira. Temos o maior potencial hidráulico, e olha o detalhe, potencial hidráulico não instalado. Por que isso? É uma bacia que tem um volume hídrico muito grande, mas o aproveitamento dela não é assim, não é tão grande. Por que não é tão grande o aproveitamento hidroenergético? Tem alguns detalhes ali que eu acho que vale a pena a gente comentar. É uma bacia distante dos maiores centros consumidores, é uma bacia, claro, com a presença da floresta amazônica, e eu espero que você lembre que a construção de hidrelétricas ela é extremamente prejudicial, porque ela acelera desmatamento, ela atinge povos tradicionais presentes na floresta, né, acelera os impactos ambientais presentes nessa região. Então, é uma área de presença da floresta, é uma área distante dos grandes centros consumidores e de domínio de rios de planície. O ideal para a construção de hidrelétricas são os rios de Planalto, aproveitando a queda d'água. Né? A construção dos rios de planície, de hidrelétricas em rio de planície, acaba acelerando, acaba impactando muito mais na região. Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter ao falar de hidrelétricas na bacia amazônica. Claro que isso não impede a construção de hidrelétricas na região, tudo bem? Mas os impactos causados ali são muito significativos. Divisores de água. Nós temos 3 importantes, né? A área de nascente do Rio Amazonas, na Cordilheira dos Andes, na faixa oeste. O escudo brasileiro na parte central do Brasil, onde muitos rios da margem direita têm a sua nascente em Goiás, Mato Grosso e desaguam diretamente no Rio Amazonas, né, sendo um afluente do Amazonas, e no escudo das Guianas, na área do Planalto das Guianas, na parte mais setentrional da América do Sul, onde nós temos nascentes de rios também que drenam em direção ao Rio Amazonas. Então, nós temos esses 3 grandes divisores de água, esses três grandes relevos, que acabam ajudando a compor essa bacia amazônica. Os Andes, na faixa mais a oeste, o escudo brasileiro na faixa central, onde eu tenho ali os rios de margem direita, e o Planalto das Guianas, na faixa mais setentrional, onde eu terei os rios de margem esquerda sendo drenados diretamente para o Rio Amazonas. Afluentes do Amazonas que nascem nos Planaltos das Guianas e brasileiro, possui o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil. Pega a dica. Se você tem os afluentes, tanto da margem direita quanto da margem esquerda, e esses afluentes nascem no Planalto das Guianas, na margem esquerda, e no Brasil, os rios da margem direita, no escudo brasileiro,
na área planáltica da região central do Brasil, esses rios são os rios com maior potencial hidroenergético, porque são rios nascentes em áreas planálticas que apresentam queda d'água. Então, eles podem ser muito mais aproveitados para a geração de energia. Tranquilo? Pega essa dica aí, não esqueça de anotar e grifar esse ponto no seu resumo. Bom, vamos lá, pessoal. Após falar de bacia amazônica, vamos falar daquela que é a nossa segunda bacia de hoje, mas é a maior bacia exclusivamente brasileira. É a maior bacia encontrada em território exclusivamente aqui do Brasil, que é a bacia do Tocantins-Araguaia. Uma bacia extremamente importante, uma bacia com 814 mil quilômetros quadrados, bem interessante pela presença da maior ilha fluvial do Brasil, que é a Ilha de Bananal. Uma bacia hidrográfica onde o escoamento de grãos, escoamento de minério, ocorre pelas hidrovias tanto do Tocantins como do Araguaia. Tudo bem? Temos pontos importantes a considerar nessa bacia do Tocantins e a gente sempre pede a você, lembrando, não esqueça de fazer seu resumo, grife os pontos importantes para a gente poder fazer uma boa prova. Dê uma olhada. Ela compartilha a sua voz com a do Rio Amazonas, então ela deságua próxima à Ilha de Marajó. A bacia amazônica, o rio Amazonas, deságua na faixa oeste da Ilha do Marajó, essa aqui mais na faixa leste, então elas compartilham essa região da Foz, próxima à Ilha de Marajó. No rio Tocantins está localizada a usina de Tucuruí, que é considerada a segunda maior hidrelétrica do Brasil, tá bom? A usina de Tucuruí, ela tem uma importância muito grande. Agora, vamos ficar atentos, gente, que esse segundo maior, terceiro maior, nos últimos anos tivemos aí algumas alterações com a parte da inauguração da usina de Belo Monte, inaugurada no rio Xingu, lá na bacia amazônica, e Belo Monte ela é hoje também a segunda maior usina do Brasil, atrás da usina de Itaipu, e a maior totalmente brasileira. Então ali é só para ficar atento, caso a sua questão trabalhe com periodicidade. Então até 2010, até 2012 mais ou menos, Tucuruí era essa maior usina. Hoje, Tucuruí é uma das maiores, fica ali na terceira posição, atrás de Itaipu e Belo Monte. Beleza? Vale essa ressalva para a nossa aula de hoje. Além de compartilhar a sua foz com o Rio Amazonas, além de apresentar a usina de Tucuruí, que é uma das maiores usinas brasileiras, temos o abastecimento hidrelétrico diretamente na região da Serra dos Carajás. Lembrando que a Serra dos Carajás é uma área de escudo cristalino que apresenta a maior reserva de minério de ferro de alto teor no território brasileiro e do mundo. O minério de Serra dos Carajás é altamente importante, fique atento a isso, tá bom? E temos uma maior bacia que é usada bastante na questão da navegação. Ela tem trechos planálticos, mas a navegabilidade do Tocantins-Araguaia ela é bastante interessante no norte do Brasil. Só para a gente poder completar então a bacia do Tocantins-Araguaia, você acompanha comigo aqui agora a imagem da localização dessa bacia, onde ela se estende desde a sua área de nascente próxima ao estado de Goiás e vai desaguar bem próximo à Ilha de Marajó, diretamente no Oceano Atlântico, sendo uma bacia de drenagem exorreica, lembrando esse conceito que nós conversamos lá no início do vídeo, quando as águas são drenadas diretamente para fora do continente. Tudo bem? Lembre-se, as hidrovias do Tocantins-Araguaia são usadas para escoamento de soja, para escoamento de minério. O destaque é o escoamento de grãos produzidos na região central do Brasil e que vão em direção ao norte do nosso território. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima bacia. Citei há pouco para vocês a presença da maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. Aqui na imagem eu consigo mostrar para vocês a localização dela na bacia do rio Tocantins-Araguaia. Essa Ilha do Bananal já foi cobrada em algumas provas, ela é considerada a maior ilha fluvial do mundo. Valeu, pessoal? Mais uma dica importante para vocês aí. Vamos lá, mais uma bacia, falando agora do nosso Velho Chico, bacia importante do território brasileiro, bacia que historicamente é conhecida como a bacia da integração nacional, justamente por integrar as duas regiões mais populosas do Brasil. Lembre-se que a bacia do São Francisco, o Rio São Francisco, nasce na região sudeste, na Serra da Canastra, em Minas Gerais,
e vai sentido Nordeste brasileiro, vai nesse sentido Sul-Norte até desaguar entre Sergipe e o estado da Alagoas. Ali você tem, pessoal, além da integração dessas duas regiões mais populosas do Brasil, a Bacia do São Francisco, ela é o Rio São Francisco, um rio perene, o único rio que atravessa o sertão de maneira perene. O Rio São Francisco atravessa 3 tipos climáticos, é bom a gente ficar atento. Então ele nasce na Serra da Canastra, em Minas, numa área de tropical de altitude, atravessa o semiárido no norte de Minas, na Bahia, Pernambuco, e deságua no clima tropical úmido, na faixa litorânea, na zona da Mata Nordestina. Então não esqueça, ele atravessa 3 tipos climáticos, beleza? Isso já foi questão de provas passadas, vale a pena a gente ficar atento a isso. O São Francisco, pessoal, tem uma importância gigante, não só para o Nordeste, mas para todo o território brasileiro, né? É uma área que é muito utilizada na geração de energia elétrica, são aproximadamente 10 grandes usinas instaladas no Rio São Francisco, beleza? Então há um aproveitamento hidroelétrico dessa área significativa. Tem mais de 1.000 quilômetros de hidrovias naturais que são utilizadas no São Francisco, principalmente para a locomoção de pessoas. As águas do São Francisco são muito utilizadas para abastecimento de cidades. As águas de São Francisco são utilizadas para fruticultura. Então há uma importância muito grande no turismo, na atividade de pesca. A população ribeirinha que utiliza as águas de São Francisco também. Então o Rio São Francisco ele é fonte de vida no Nordeste brasileiro. Então o cuidado com ele, o cuidado com as suas nascentes, que infelizmente vem sofrendo impactos muito grandes com pecuária, com desmatamento. A gente tem que ter um cuidado muito grande para que você não atinja de maneira danosa esse rio. A avaliação sobre essas áreas da nascente, ao longo do curso, elas precisam ser cada vez mais cuidadosas na Bacia do São Francisco. Vamos ao nosso resumo? Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra e segue sentido sul-norte, comentado com vocês aqui que ele faz esse sentido no território brasileiro. Não é à toa que ele é chamado de Rio Nilo brasileiro, né? Até porque o Rio Nilo na África faz um sentido parecido, pegando no sentido sul-norte, desaguando no mar Mediterrâneo. Transporta grande volume de água pelo semiárido, ou seja, rio perene que atravessa o sertão. Tá bom? Lembrando que essa bacia do São Francisco, ela tem a presença do rio perene e de rios intermitentes que fazem parte da bacia. Rios intermitentes ou temporários que secam numa determinada época do ano. Contribuição histórica, porque permitiu a fixação da população, permitiu a fixação da criação de gado. A área do São Francisco, as margens do São Francisco, proporcionaram ocupação, atividade agrícola para a população que se ocupou nessa área. Possibilidade de integrar as 2 regiões mais populosas do Brasil, não é à toa que é chamado de Rio da Integração Nacional, o Sudeste e o Nordeste, respectivamente, são as 2 regiões de maior população absoluta do território brasileiro. Temos um potencial hídrico bastante aproveitado, seja para irrigar solos na sua margem, na atividade de fruticultura, seja também na utilização da agricultura familiar e também atendendo a latifundiários, no cenário da indústria da seca, que acaba crescendo no Nordeste brasileiro. Tem um potencial hidrelétrico explorado pelas usinas, e algumas ali, né? Mochotó, Xingó, Sobradinho, Paulo Afonso, Três Marias, em Minas Gerais. Vale a pena ficar atento. Abrange 3 tipos climáticos, comentamos isso com vocês, e afluentes temporários, também já presente na bacia, mais uma vez, a presença dos rios temporários na Bacia do São Francisco. Vale lembrar, gente, que recentemente tivemos aí o início das obras da transposição do Rio São Francisco. Obras ainda inacabadas, mas a gente sempre pede ao aluno para que lembre que essa transposição do Rio São Francisco, ela precisa ser vista de 2 maneiras. Existe um olhar teórico que sim, aqueles que defendem o programa de transposição, alegam que você pode abastecer 12 milhões de pessoas no sertão nordestino. Aqueles que defendem a transposição alegam que podem gerar emprego, gerar renda, melhorar as condições de vida. Isso é um ponto importante realmente na transposição. Fato é que, infelizmente, a transposição ela vem para atender a interesses capitalistas do campo da região.
Além disso, um custo muito alto, obras inacabadas e vários trechos já construídos precisando de reforma. Vai poluir o rio, porque está sendo feita a transposição, mas infelizmente você não está levando saneamento básico. Vai aumentar o assoreamento, você pode mudar o fluxo de água desse rio. Então são alguns dos grandes impactos que o São Francisco pode sofrer com o seu projeto de transposição. Valeu, pessoal? No próximo vídeo, nós falaremos sobre o restante das bacias, destacando ali a bacia platina, as bacias secundárias. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Grande abraço. Valeu!